Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Sem dúvida, o método mais usado pelo Senhor Jesus foi a história ou parábolas. Foi justamente o método que priorizou em seus ensinos, pois empregou com magnitude. Consequentemente, concluímos que este fato o caracterizou como mestre. Nada é mais empregado do que as suas histórias, e até mesmo mais que os outros do seu ensino. Inquestionavelmente, Jesus tinha uma maneira impar de contar a história, mesmo porque o seu principal objetivo era explanar sobre o reino. Temos a parábola, significa literalmente projetado ao lado de alguma coisa. É uma ilustração tirada de algum caso conhecido, ou como da vida, para lançar luz sobre outro caso. São muito conhecidos. É uma apresentação viva e colorida da verdade. Assim, a parábola é uma comparação de fatos familiares com verdades espirituais, como método de ensino e praticamente idêntico à história, embora seja bem mais curto. Parece mais a natureza da comparação que da história. As comparações têm sido caracterizadas como parábolas em embrião. O método da história é de grande valor no ensino. É algo concreto pela imaginação. Tem estilo fácil e livre. Assaz eficiente e interessante, o que testam fatos e argumentos de bom grado. Houve histórias, e não só isso, lembrar-nos facilmente, e são por elas influenciados. Acadêmicos de teologia quer fazer de ouvir uma série de pressões de grandes eruditos correm apressados a ouvi-lo contar a história por horas de seguida. As histórias são aplicáveis e apropriadas tanto à criança como ao adulto. Há 3 coisas que podemos alcançar por meio de histórias no ensino. A primeira delas, prender a atenção do aluno. Este é um recurso muito usado pelos repórteres de jornais e revistas. Começa a reportagem com parte mais sensacional de uma história e daí desce os fatos, pormenorizando-os. Também os locutores que professores podem e devem fazer isso. A segunda, usar a história para lançar luz sobre alguns princípios ou verdade abstrata, já anunciando pregadores e oradores. Uso bastante história ou ilustrações para tornar claro os 3 pontos do sermão e discurso. Isso é de grande valor, especialmente na aplicação da verdade. A terceira, usá-la para a apresentação de tudo qualquer lição. Isso caracteriza a fábula e o modo pela qual frequentemente hoje se dá a lição, especialmente às crianças. Esse processo contém o mérito de consistir que o aluno tire por si mesmo a conclusão. É interessante notar que o mestre dos mestres usou bastante histórias e parábolas em seus ensinos, cerca de 1/4 das palavras de Jesus registrada por Marcos, a cerca de metade registrada por Lucas, em forma de parábolas. O vocábulo parábola aparece 50 vezes no Novo Testamento. Se colocamos sobre esse título as máximas parábolas em embrião, as alegorias e outras mais ilustrações, teremos por certo um centro. Ela se refere às pessoas, animais e às plantas, e à vida inanimada. Encontramos no Novo Testamento uma lista com recente e uma delas 34 tanto de pessoas como o do bom samaritano, 4 de animais como o da ovelha perdida, 7 de plantas como a da semente de mostarda e 16 de coisas como 4 qualidades da terra. Se tirássemos as palavras dos ensinos de Jesus, com certeza, muito dessas se perderia. Provavelmente, se não houvesse lançado mão desse método, desconhecíamos algo tão eficiente como as parábolas. Um exemplo de ter iniciado numa lição com uma história ou parábola é aquela que Jesus nos fala de 4 qualidades do solo e de como o solo reagia em resposta ao semeador. O Senhor nos descreve o semeador
lançando uma semente na terra, tendo uma parte cair à beira da estrada, um solo duro e impenetrável, e os pássaros a comeram. Outra parte caiu entre pedras, onde o solo era raso, rapidamente aquecido. Logo a semente brotou, mas sem raízes para sustentar o caule. Outra parte caiu entre espinhos e foi sufocada pelo rápido crescimento deles. A quarta parte, porém, caiu em terra boa e fértil, e criou a raiz forte e produziu 30 e 60 e 100 por um. Isso foi tudo quanto Jesus disse, além de entender os ouvintes um aviso com esse remate. Quem tem ouvido, ouça. Mais tarde, quando os discípulos indagaram, o mestre passou a esclarecer lição baseada na parábola. A terra, à beira da estrada, representa o ouvinte preocupado e desalento, na qual a verdade solita como saraiva no telhado. A terra cheia de pedra representa a pessoa superficial e emotiva, que responde prontamente, mas sem convicção firme, e que, por isso, abandona a verdade, quando a verdade leva ao caminho difícil. A terra de espinho representa o indivíduo preocupado, que deixa que o serviço e as diversões empolgorem com completo, deixando sem frutos espirituais. A terra boa representa aqueles que ouvem a verdade e recebem de todo o coração e pratica sempre. Ninguém, por certo, esquece será essa parábola, e muito menos o seu profundo significado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela se encontra em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, sendo sufocadas, Senhor. Oh, Pai, que elas tenham a semente, meu Pai, mas acontece que a semente caiu, Senhor Deus, em lugares, Senhor. E, meu Pai, por causa, meu Pai, delas ter sofrido tanto, meu Deus, ela acabou abandonando a tua casa, acabou saindo da tua casa, acabou indo embora, Senhor Deus, meu Pai, para outro lugar, esqueceu, meu Pai, da tua casa, e no lugar onde ela está, ela não te busca, Senhor, Pai, que essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, vai te buscar onde ela estiver, Senhor. Ela era uma pessoa, Senhor Deus, que gostava tanto da tua palavra, mas de repente, Senhor Deus, meu Pai, ela se fechou para ti. Senhor, Pai Todo-Poderoso, abençoa essa pessoa e faz com que ela volte para a sua casa, Pai. Todas que estão, Senhor Deus, meu Pai, agindo assim como ela, eu que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.